E pode se assentar. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus. Eu acredito que o momento da palavra, ele nunca é contraditório a tudo o que acontece no culto antes. Pelo contrário, ele é um complemento. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, os irmãos vão ver que muitas das coisas o pastor Claudemiro falou, que é um complemento. E eu louvo a Deus porque isso mais uma vez prova que tudo está no controle dele. E eu quero meditar com os irmãos no Salmo de número 100. E eu já estou agradecendo a Deus pela bênção da saúde, pela bênção da vida, que pode parecer simples, como o pastor Claudemiro falou, mas às vezes acontecem coisas que nos fazem lembrar que o óbvio também precisa ser dito. Salmo de número 100. Vamos ler o salmo todo? Ele é um salmo bem curtinho, bastante conhecido. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? O que estamos falando, como o pastor Claudemiro falando, nos lembrou e nos fez refletir sobre gratidão. E, como eu falei, por mais que pareça ser óbvio, existem algumas coisas, algumas palavras que a gente sabe o significado, mas na hora que quando alguém pergunta ou quando precisa explicar, eu já respondi diversas vezes, não, eu sei o que é, mas eu não sei te explicar. Gratidão me pareceu uma palavra dessa. Quando eu fui pesquisar, o que é gratidão? Aí tem dois significados no dicionário. O primeiro deu uma angústia, porque não explica. Porque olha o primeiro significado, quando se procura no dicionário, o que significa gratidão? Qualidade de quem é grato. Isso para mim não responde nada. É igual bondade. Primeiro significado, qualidade de quem é bom. Lealdade. Qualidade de quem é leal. Aí você tem que ler o segundo, o terceiro, para poder formar uma ideia do que significa aquela palavra. E gratidão aconteceu isso. O primeiro significado, qualidade de quem é grato. Fala, mas não ajudou muita coisa. O segundo, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Agradecimento. Aí eu comecei a compreender um pouquinho mais gratidão. Só que baseado nesses dois significados, que eu achei muito interessante, eu fui procurar na Bíblia. O que é gratidão à luz da Bíblia? Aí o primeiro significado, qualidade de quem é grato. Irmãos, procurando na Bíblia essas qualidades, qualidade de quem é grato, eu achei alguns personagens que, como o pastor Claudemiro disse aqui, eles viviam gratidão. Porque é muito mais do que um sentimento, é um modo de vida, um estilo de vida. E a primeira pessoa aí que me chama a atenção, que qualidade de quem é grato pode parecer óbvio demais, ou às vezes a gente nem imaginava. Mas quem vocês imaginam que na Bíblia demonstra isso de uma forma muito simples? Jesus. O próprio Jesus. Olha Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus
alegrou-se Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus, neste texto, ele fica alegre no Espírito e agradece a Deus, porque Deus revela as coisas. Que coisas? Quando a gente volta um pouquinho para entender o contexto, imediatamente antes dele fazer esta oração, os 70 discípulos que ele havia enviado estão voltando. E eles estão voltando alegres, felizes. Por que eles estavam felizes? Por que eles estavam alegres? Porque eles estavam fazendo coisas que eles não imaginavam que eles poderiam fazer. Eles estavam vivendo milagres que na cabeça deles era impossível deles viverem. E eles falam com Jesus: Jesus, olha, nós estamos vendo coisas que nós não vimos, nós estamos orando, as pessoas estão sendo curadas, os demônios estão sendo expulsos quando a gente começa a falar, e nós estamos felizes. Aí no versículo 20, que é imediatamente anterior ao 21, ele fala assim: olha, não vos alegreis com isso, porque os espíritos se vos submetem, mas se alegrai, porque o vosso nome está escrito no céu. Jesus fala isso e logo na sequência ele faz essa oração e agradece a Deus, porque o mistério, este mistério que ele revela aos seus discípulos, que mistério foi esse? Que nós somos conhecidos por Deus. Prova é que o nosso nome está escrito nos céus. Nós somos conhecidos por Deus. Jesus fala isso com os discípulos: se alegrem não porque os espíritos imundos vão embora, mas se alegrem porque Deus te conhece, e Ele te conhece tão bem que o seu nome está lá no céu. Então é esse o motivo de alegria. E aí Jesus agradece a Deus: Pai, graças eu te dou. Ele se alegra no Espírito, porque este mistério foi revelado aos pequeninos. Mas olha o que ele fala: graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Irmãos, Jesus aqui, ele fica grato, ele se alegra em Deus, porque os poderosos, os sábios, os donos da verdade da época, não o conheciam. Jesus se alegra porque ele não era conhecido pelos sábios. O pastor Claudemir falou assim: por que você agradeceria a Deus? Por algo inesperado. Esse é um motivo inesperado. Jesus agradecer a Deus porque ele não era conhecido pelos sábios. E por que ele tinha essa alegria? Porque os sábios da época eram arrogantes, eram donos de si mesmos. Eles se achavam os donos da verdade, eles se achavam as pessoas que podiam mandar e desmandar na lei, podiam direcionar o que eles quisessem direcionar. Mas Jesus falou assim: destes eu fico feliz, eu te agradeço, ó Deus, porque eles não me conhecem. Mas eu sou conhecido pelos humildes, por aqueles que me buscam não por interesse, mas porque sabem quem eu sou. Eu fico feliz porque quem me conhece pode não ter nada à luz dos homens, pode não ter nada à vista humana, mas eles, quando dobram os joelhos para me buscar, eles sabem quem eu sou. Eles me conhecem porque eles têm uma vida comigo. Aqueles que são arrogantes nem querem saber de mim, e eu fico feliz que não queiram. Pai, graças te dou, porque ocultaste isso aos sábios e revelaste aos pequeninos. Um motivo fútil. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte: Deus só se revela àqueles que o buscam. Então, quando nós o buscamos, ele se revela. Quanto mais buscamos, mais ele se revela. Quanto mais nós estamos próximos, mais próximo ele está de nós. Imagina quando nós temos a consciência de que nós estamos nos aproximando do Senhor Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra. Era essa sabedoria os homens sábios da época não queriam ter.
E Jesus estava agradecendo a Deus porque eles não queriam, mas aqueles que eram simples, os humildes, eles buscavam. E Jesus agradece por algo inesperado. Só que não é só por isso. João capítulo 11, versículo 41, Jesus vai ser grato a Deus por um outro motivo que aparentemente é tão simples. João 11, 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Irmãos, Jesus está agradecendo a Deus pelo quê? Por ser ouvido. Por ser ouvido. Onde eu trabalho, nessa época do ano, a gente faz, todo ano, a gente faz uma avaliação das pessoas. E de uns anos para cá, essa avaliação não é apenas embasada em resultado. Tem que ser o que e o como. E é o comportamento. E várias pessoas, mas uma em especial, que tem fantásticos resultados. É aquela pessoa que todo projeto que você entrega na mão dessa pessoa vai sair. E ela entrega, ela faz. Só que quando a gente estava na discussão, da avaliação dessa pessoa, algumas pessoas começaram a falar assim, mas o como dela é ruim. Mas como assim? Não, ela é um trator, mas é um trator sem freio. Ela passa por cima das pessoas. Eu falei, mas me dá exemplos, porque ela é ligada diretamente a mim. Então, ela entrega os resultados. Tudo que eu peço ela para fazer, ela me entrega e são trabalhos fantásticos. Mas ela não escuta as pessoas. Eu falei, é mesmo? E eu comecei a pegar a percepção, e quando eu descobri, não era só uma pessoa. Todos tinham a mesma percepção. Ela não escuta as pessoas. Resultado da avaliação dela: entregas maravilhosas, resultados espetaculares. Avaliação mais baixa que existe. Avaliação mais baixa. Isso significa que se ela não mudar, ela não vai ficar. É simples e direto. Ora, mas ela é a pessoa que entrega tudo, mas não escuta. Jesus está agradecendo a Deus por ser ouvido. E hoje em dia, as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas que ouvir a necessidade dos outros, nem precisa nem ser necessidade, ouvir as pessoas, virou um artigo de luxo. As pessoas querem falar, gostam muito de falar, mas parar para ouvir, parar para escutar o que o outro tem a dizer, parece tão simples, parece óbvio, mas não é. Jesus aqui agradece a Deus. Qual que era o cenário? Lázaro estava morto há 4 dias. As pessoas todas alvoroçadas quando Jesus chega. Ele agradece a Deus, não porque ele saberia que Lázaro iria ressuscitar. Ele não agradece a Deus pelo trajeto que ele voltou de onde ele estava para poder se encontrar. Não, ele agradece a Deus por ser ouvido. É uma vida de gratidão. Parece simples, mas quantas vezes você agradeceu a Deus porque Ele ouviu sua oração? Quantas vezes nós paramos para agradecer a Deus porque a gente estava angustiado, mas de repente aparece um irmão, uma irmã, e você conversa com ela, aquela coisa, e alivia, e você nem percebeu que você saiu daquela conversa mais livre, mais aliviado, e vai para casa. Ora, mas Deus, numa coisa tão simples, colocou um anjo para te ouvir, e você aliviou o seu coração e foi para casa mais tranquilo. Quem foi que fez isso? Jesus reconhece, e uma vida grata, uma vida de gratidão, reconhece nas pequenas coisas motivo para agradecer. Jesus agradece por ser ouvido. Mateus 26, 26 a 28, Jesus mais uma vez agradece. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus estava agradecendo aqui, não era pela ceia. Quem agradece pela ceia somos nós. Jesus estava agradecendo aqui pela missão que ele iria cumprir. Quando ele faz este ato, e ele fala para os discípulos: olha, tomai e comei, esse é o meu corpo. Ele estava agradecendo a Deus, porque ele iria pagar um preço por mim e por você. Os discípulos talvez não entenderam, que ele não estava agradecendo simplesmente pelo pão, ele não estava simplesmente agradecendo pelo suco da uva, ele estava agradecendo pela missão que Deus o havia dado, e ele iria cumprir aquela missão, ele iria se entregar por nós. E ele estava agradecendo a Deus. Deus deu graças, partiu e deu aos discípulos. Ele agradeceu por ter tido a missão de morrer por mim e por você. Mas ele não precisava ter agradecido. Não, mas vida grata, e vê em qualquer coisa um motivo para agradecer. Foi isso que o pastor Cláudio Miro falou. É isso que nós temos que entender sobre gratidão. Qualquer coisa é motivo de alegria, de agradecer a Deus. Tropeçou numa pedra, glória a Deus, tropeçou, mas teve força para levantar e continuar a caminhada, e aprender que nunca mais você vai tropeçar naquela pedra. Assim como a gente agradece quando a conta bancária está abarrotada de dinheiro, nas coisas mínimas, nas coisas grandes, qualquer motivo, qualquer coisa, é motivo para agradecer. Essa é o significado. O que é gratidão? Qualidade de quem é grato. E quem é grato? Quem encontra nas pequenas coisas, ou em qualquer coisa, motivo para agradecer. Jesus faz isso, mas não só ele. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em que momento Jó agradece a Deus? Nos versículos anteriores começa a vir aquele monte de informação. Aconteceu uma tragédia e você perdeu todos os seus bois e suas jumentas. Vinha outro, aconteceu uma tragédia, caiu fogo do céu e matou todas as suas ovelhas. Os caldeus estavam passando, roubaram seus camelos. Seus filhos estavam celebrando e morreu todo mundo. E foi chegando uma notícia atrás da outra. Não era, é diferente quando alguma coisa dá errado. Não era isso. Jó não estava esperando por nenhuma dessas coisas. Isso aqui foram fatalidades, foram tragédias, foram notícias, eventos inesperados, que ele não tinha imaginação nenhuma, em momento algum passou pela cabeça de Jó que essas coisas aconteceriam. E qual foi a atitude dele? Não sei se de desespero, mas a atitude dele é uma atitude de pessoa grata, que ele rasga as vestes e agradece a Deus e reconhece, tudo é dele, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Vida de gratidão encontra motivo para adorar em qualquer momento, para agradecer. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 a 28. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois ao Senhor pedi, e eles adoraram ali. Aqui, Ana pratica gratidão de uma forma inesperada. No início do capítulo, como ela mesma diz, ela estava angustiada, desesperada, porque ela queria um filho, ela não podia ter. E ela pediu, orou e fez um voto a Deus. Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele todos os dias da sua vida. Deus deu o filho a ela. Ela volta, se encontra com ele e fala: não, esse aqui, lembra quando eu estava aqui orando, angustiada? Então eu fiz a oração, Deus me deu. Agora eu vim cumprir meu voto, está aqui o menino para viver na presença do Senhor
todos os dias da vida dele. Isso aqui é muito além do que simplesmente dizer obrigado. Aqui é viver uma vida de gratidão, é reconhecer que tudo é motivo para dar glórias e agradecer a Deus. E ela não somente disse obrigado, ela praticou um ato de gratidão que mudou a vida para sempre dela, do filho, da nação e de todos nós que lemos essa história. Quem que busca algo de forma tão maravilhosa, de tão insistente como um filho, e de repente, quando tem, abre mão? Pensaram na dificuldade que deve ter sido para ela, mas ela fez, porque muito além de apenas entender, ela vivia uma vida de gratidão, e ela agradece dessa forma. Davi talvez seja um exemplo. Nós lemos diversos salmos de Davi agradecendo ao Senhor, mas Davi não teve vida fácil. Certa passagem lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, Deus, ele consulta o Senhor por conta de mais uma vez os inimigos, os filisteus se levantarem contra ele. E ele consulta a Deus o que fazer. E Deus fala com ele: na primeira vez, vai que eu vou entregar nas suas mãos. Ele foi para a batalha, venceu e voltou vitorioso. Passam-se alguns dias, aquele povo se reorganiza e se levanta de novo contra Davi. E Davi mais uma vez consulta a Deus: Deus, o que eu faço? Sabe o que Deus falou com ele? Não vai subir. Como não? Não vai subir. Você vai levar os seus exércitos, passar por trás e aguarda o meu sinal. Mas que sinal? Quando um barulho, quando um vento, quando um estrondo por cima das copas das amoreiras, você escutar, aí você vai saber que eu saí na frente. Aí você vai, que eu entreguei os inimigos nas suas mãos. E ele faz, porque uma vida grata, ele não questiona, ele agradece a Deus por tudo. E ele louva a Deus nos salmos pelo livramento que Deus deu, que eu no lugar dele, ou se eu fosse um soldado do seu exército, chamaria ele de louco. A Bíblia não fala quanto tempo. Pode ter sido poucos minutos. Pode ter sido horas do exército parado debaixo de árvore, esperando o quê? O sinal. Que sinal? Não sei. Pergunta para Davi, foi ele que consultou o Senhor. Quando ele ouve um estrondo por cima da copa das árvores, ele entende, Deus faz ele entender: eu fui na frente, agora pode vir, que a vitória é sua. E ele chama o exército, vai. E o que acontece? Deus deu vitória. Vida de gratidão, Davi, tudo ele agradecia a Deus. Agora tem um outro, são vários exemplos, mas um me chama a atenção que está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 15 a 19. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram os 10 curados? Onde estão os outros 9? Não voltou ninguém para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, te curou. Uma vida de gratidão independe de situações que às vezes para a gente parece ser óbvio. Aqui, de 10 leprosos, o menos lembrado seria um samaritano. Porque na cabeça do judeu, o samaritano não sabia a forma correta de adorar a Deus. Na cabeça de um judeu, o samaritano, ele não conhecia ou ele não praticava todo o ritual mosaico para adoração. Ou seja, a forma de adoração do samaritano era errada, era equivocada. Mas quando ele recebe a bênção, o único que volta era samaritano, que na cabeça do judeu não sabia agradecer, não sabia adorar, não sabia louvar, não sabia qual era o método, não sabia qual era a forma correta. Volta e adora. Porque gratidão, irmãos, quando nós entendemos e vivemos isso, não tem nada, não existe barreira. Quando nós vivemos uma vida de gratidão, pode ser grande, pequeno, alto, baixo, gordo ou magro, nós entendemos isso, tudo, como eu falei, é motivo para agradecer a Deus. Desde ser ouvido a uma cura, desde você não ser conhecido por pessoas que não fazem questão de conhecer, até um milagre, como você ser curado de uma infertilidade, como no caso de Ana.
semana, qualquer motivo é motivo para agradecer. Isso é gratidão. Isso é qualidade de quem é grato. Só que a palavra gratidão tem um segundo significado. Reconhecimento de uma pessoa, uma vez que ele tem qualidade, ou seja, se isso é natural, qualidade de quem é grato, se isso já é natural, né, como nós vemos Jó agradecer por ter perdido tudo, Jesus agradece por ter sido ouvido, por ser conhecido dos humildes e não dos sábios, porque ele ia morrer, ou seja, ele agradece pela sua missão. Davi louva pelas vitórias, o samaritano agradece pela cura. Mas se ele já tem essa qualidade de ser grato, qual é o segundo significado? Ele é um reconhecimento da pessoa por aquilo que fez. Hernandes Dias Lopes, ele fala que gratidão não tem a ver com bens que possuímos, com riqueza, mas com a atitude que temos diante dos diversos cenários pelos quais passamos. Uma vez que eu já tenho essa qualidade de ser grato, então eu vou praticar ela, eu vou viver ela para a pessoa que me fez aquele ato de bondade. No nosso caso, além de todas as pessoas com quem nós convivemos, no dia a dia, que são pessoas que merecem nossa gratidão. Inclusive, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Esses dias, ela virou para mim: você percebeu que quando a gente limpa aqui a suíte, no dia seguinte aparece um monte de pelo no chão? Eu falei: eu percebi isso. É verdade. Eu falei: você percebeu também que são pelos pequenininhos? Eu falei: eu também percebi isso. Você percebeu que não são meus? Porque os meus cabelos são grandes, né? Isso eu não tinha percebido, não. E o que você quer dizer com isso? Procura um médico. Não é normal isso, não. Eu falei: é verdade, eu não tinha percebido isso. E eu procurei um médico e ela estava certa. Ela tem que agora corrigir essas coisas para poder voltar para o rumo certo. Mas graças a Deus pela vida dela. Coisas simples, né? Quando a gente vive essa vida de gratidão, nós somos gratos, nós reconhecemos as pessoas que nos prestam alguma coisa, um benefício. No nosso caso, a Deus. Como que nós vamos ser gratos a Ele? Como que nós vamos praticar isso? Paulo, ele fala lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas, com ações de graças. Então, como é que nós vamos praticar se eu tenho a qualidade de ser grato? Como é que eu vou ser grato à pessoa que em tudo merece ser louvado? Primeiro, através da oração. Em tudo, pode pedir, Paulo está falando aqui, seja nas vossas petições, na oração de súplica, pode orar, pode suplicar, mas em tudo, agradeça. Deus, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, mas eu estou precisando disso. Todo momento é momento de agradecer, toda hora é hora de louvar a Deus, de ser grato a Deus. Salmo 103, versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, não apenas na oração, em todo momento, em toda hora. Essa semana, na semana passada, um rapaz chegou para mim e falou assim: Daniel, você conhece fulano de tal? Eu falei: conheço. Rapaz, ele estava vindo trabalhar, dentro do ônibus, ele começou a sentir uma dor, já desceu direto no posto médico. E aí encaminharam ele para o hospital, ele estava tendo infarto, você acredita? Eu falei: rapaz, é mesmo, isso na semana passada. Misericórdia, vamos orar por ele. Ontem de manhã ele faleceu. E ele me procurou: rapaz, fulano faleceu. Eu falei: não resistiu no coração? Eu falei: não foi isso. Dentro da UTI ele pegou uma bactéria e morreu por conta de uma bactéria. Eu falei: você está brincando? Ele: não. Novo. 54 anos, cheio de saúde. Eu falei: que isso? E eu fico pensando, às vezes, como o pastor Claudemiro nos incentivou, nos provocou a agradecer por algo inesperado. Eu lembrei de algumas coisas, por exemplo, meu coração está batendo. Porque, irmãos, eu nem percebo.
Mas se ele parar de bater, já era. E eu nunca agradeci a Deus, muito obrigado por essa bombinha que está aqui dentro, de 0,3 cavalos de potência, que está batendo, né, fazendo esses 5 litros de sangue aproximadamente. Como eu estou um pouquinho acima do peso, deve ter um pouquinho mais de sangue. Mas uns 5 litros de sangue rodando aqui no meu organismo, muito obrigado. Que essa bombinha aqui não pode acontecer como acontece com as bombas que o homem fabrica. Essa aqui tem que durar um pouco mais do que 5, 6 anos de vida útil, tem que durar muito mais. Ar que respira. Coisas simples, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, dos livramentos, que a gente às vezes não vê pelas oportunidades que perdemos, mas que a gente acha que é ruim. Eu tive várias frustrações esse ano, e eu aprendi que eu não vou ficar triste pelas frustrações, eu vou agradecer, porque eu vou aprender com essa frustração. Em tudo nós temos que agradecer. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Quem é grato e agradece e reconhece as pessoas, ele faz isso aqui que parece ser simples. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quem é grato para Deus, uma forma de praticar essa qualidade de ser grato pode parecer simples, mas é ter respeito por Ele. Respeito, reverência ao Senhor. Pode parecer muito, como eu falei, eu vou repetir, pode parecer simples. Um tempo atrás eu passei por uma experiência que eu nunca tinha passado, e é simples. Teve um jovem que, quando ele era estagiário, isso há alguns anos atrás, né, eu pedi ele para fazer um projetinho simples para mim. Para quem é engenheiro mecânico, ele era estudante de engenharia, fazer o projeto que eu pedi era simples. Ele fez, veio e montou uma apresentação, pastor Cláudio Miro, me marcou comigo na minha agenda, apresentou, eu falei, nossa, que menino esforçado. E aí eu falei, você tem interesse em trabalhar comigo? Ele, tenho, mas nesse momento não é na mesma empresa, é num contrato que eu tenho. Mas você tem? Tenho. Eu trouxe ele como técnico, e ele continuou naquele bom desempenho, promovi ele engenheiro, contratei ele para trabalhar comigo na mesma empresa, e ele foi engenheiro pleno, engenheiro sênior, desenvolvendo vários projetos, até que um dia ele me chamou para conversar. Daniel, eu preciso falar com você. Eu falei, beleza, a hora que você quiser. Não, mas isso era depois do horário. Mas precisa ser hoje. Eu falei, rapaz, eu estou aqui em Laranjeiras, ele mora lá em Vitória. Não, eu vou aí te encontrar. Ele veio aqui em Laranjeiras, me procurou, e eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, eu só vim te comunicar que eu vou pedir demissão. Irmão, sabe qual foi o meu pensamento na hora? O que eu tenho a ver com isso? Esse é o meu pensamento. Porque eu não faria isso. Mas ele me contou que ele estava com um projeto, e ele veio com o pai, não veio sozinho, veio o pai. E veio comunicar e perguntar se eu ia achar ruim. Eu nem sabia o que responder. Ele deu continuidade ao projeto dele, tal. E eu fiquei pensando, quando eu estava estudando, irmãos, esse jovem teve, e eu nem mereço, ele teve comigo uma atitude de respeito tão grande que eu dificilmente teria. E Deus, quando o escritor aos Hebreus fala sobre isso, é exatamente isso que Ele está requerendo de nós. E não é por obrigação, é por gratidão. Quantas vezes a gente pergunta para Deus, né, pede opinião para Deus, por coisas que a gente vai fazer no dia a dia. Teve uma vez um rapaz que ele contou um testemunho que pode parecer ridículo, mas que fala sobre isso, que ele era um jovem, lá em São Paulo, que as pessoas zombavam dele. Ele já era um jovem porque ele era solteiro, mas ele tinha um pouco de idade um pouco mais avançada. E os jovens mais novos ficavam, né, pegando no pé dele, fazendo hora com a cara dele, porque ele se vestia de uma forma diferente. Terno e gravata sempre, né, os assembleanos, a gente era assim, né, terno e gravata, só que era um terno e gravata diferente. E os meninos pegavam no pé dele. Rapaz, você nunca vai casar desse jeito.
e tal. Até que um dia, quando acabou o culto, os jovens pegando para ele, falaram, não, vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou eu vou explicar para vocês por que eu visto assim. Vamos lá em casa, vamos lá, a gente toma um café e eu explico para vocês. Aí foi aquele grupo de jovens. Aí ele falou assim, quando eu vou para a igreja, independente do culto, se é escola dominical, se é um culto de libertação, se é um domingo à noite, eu faço da seguinte forma. Aí ele dobrou o joelho no pé da cama e começou a orar. Aí os meninos ficaram sem reação. Além de se vestir mal, é doido. Porque ele fala com a gente e dobra o joelho para orar. E começou a orar. E os meninos ficaram esperando. De repente ele levanta em oração, ainda orando. Deus, agora amanhã tem escola dominical. E eu queria muito que o Senhor me dissesse qual a roupa que o Senhor gostaria que eu fosse para a tua casa. Aí abriu o guarda-roupa. E orando. E de repente ele começou a falar língua estranha. Aí pegou uma camisa, botou em cima da cama. Oh, Espírito Santo, que camisa linda. Eu vou com essa, claro que eu vou com essa. Deus, e glorificando. E qual é a calça? E abriu a gaveta, passou lá, e pegou a calça. E colocou a calça em cima da cama, e glorificando a Deus, e pegou o blazer, e pegou o sapato, e desse jeito, e colocou em cima da cama, e quando ele olhou para a cama, não fazia uma combinação, né? Não era aquela coisa assim, né, tom sobre tom, mas era o que ele, na cabeça dele, na forma dele, ele estava entregando uma coisa simples, o jeito que ele queria se vestir para agradar a Deus, em respeito, que ele ia para a casa de Deus. Então, na cabeça dele, se ele vai na casa de Deus, ele vai do jeito que Deus quer que ele vá. E era assim que ele se vestia. Os jovens ficaram assustados com aquilo, envergonhados, nunca mais pegaram no pé dele, porque ele tinha um respeito na cabeça dele, de que ele andaria do jeito que Deus queria que ele andasse. Simples. A gente às vezes não respeita quando Deus fala não, a gente questiona por quê. Quando Deus abre uma porta e a gente queria que ele escancarasse logo a porteira inteira, ele abre só uma brechinha para a gente conseguir passar, e a gente não respeita as coisas simples. Mas respeito é qualidade de quem é grato. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na sequência disso, obediência. Como que eu vou ser grato a Deus? Qualidade de quem ser grato. Como é que eu vou praticar essa gratidão? Como é que eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele faz? Obedecendo. Parece simples. Irmãos, eu fico tão feliz. Eu falho, pecador, quando eu peço para o Dandan ou para a Elisa fazer alguma coisa, e eles vão lá e fazem. Mesmo quando eu não estou perto. Sai de casa, Dandan, vou deixar para você fazer isso, isso, isso. Quando eu chego, Dan, fez? Fiz. Eu fico tão feliz, porque eu sei que ele tem TDAH, ele se distrai com um monte de coisa. Quando eu chego em casa, que ele fez, irmãos, para mim foi ele fez alguma coisa para ele não esquecer aquilo. E obedeceu. Imagina Deus, quando Ele vê que nós fazemos a sua vontade, não por obrigação, mas porque somos gratos a Ele. Porque os mandamentos, as ordenanças, Ele já nos deu, está aqui. E quando a gente lê, deixa o Espírito Santo falar, e a gente vai obedecendo, e a gente vai fazendo, a gente vai praticando, isso é qualidade de quem é grato. E isso é gratidão na forma mais pura e simples, praticada, colocada em prática. E por fim, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvar a Ele, fruto de um coração grato. Louvar, não é adorar. Adorar, a gente canta pelo que Ele é. Louvar é pelo que Ele faz. Então, se Ele deu vida, louve. Se Ele abriu porta, louve. Se Ele fechou porta, louve. Se o mar vermelho está na sua frente, louva. Foi Ele que permitiu. Então, louvar a Deus é consequência
de uma vida grata. E por que tudo isso? Texto que nós lemos, o pastor leu aqui, 1 Tessalonicenses 5,18. Por que viver uma vida de gratidão? Em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer que nós pratiquemos essa gratidão. Essa é a vontade dele para nós. Que nós sejamos gratos. Que nós agradeçamos por tudo. Por ser ouvido. Por ter tido um milagre. Porque as pessoas que não querem saber de nós nem lembram que a gente existe. Glória a Deus por isso, que quem lembra de nós são só aquelas pessoas que ninguém dá nada, mas somos lembrados pelas pessoas que Deus quer que se lembrem de nós. Glória a Deus pela missão que Ele nos entregou. Seja grato porque as portas estão abertas, ou vão se abrir, ou se fecharam, mas seja grato. Adore, louve, cante, viva uma vida de gratidão. Por quê? Porque essa é a vontade dele para nós. E se nós fazemos a vontade dele, é quase que automático nós sermos alcançados pelas suas bênçãos. É impossível fazermos a vontade dele, vivermos na presença dele e não desfrutarmos das bênçãos dele. É impossível estarmos fazendo aquilo que ele requer de nós e nós não sermos alcançados por sua graça, misericórdia, bênçãos. É impossível. É que a gente às vezes não associa, pensa só na dificuldade, mas não. Se eu faço a vontade, porque ser grato é a vontade dele, se eu faço a vontade dele, eu sou abençoado. E se eu sou grato, ele fica feliz. Se ele fica feliz, ele... Irmãos, olha que ciclo virtuoso, não é ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso. E aí, quanto mais próximo, mais bênção. Quanto mais, a gente costuma falar, né? Costumava falar no pentecostal, quanto mais glória para cima, mais glória para baixo. Não é chavão de pregador, não, isso é verdade. Quanto mais próximo, mais abençoado nós somos. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos ser gratos e viver essa gratidão todos os dias. Amém? Deus abençoe os irmãos.